irmãos. Aleluia. Você que tem a Bíblia, então, que quer acompanhar, pega no livro do evangelista Lucas 17, versículo 20. Glórias a Deus, aleluia. Hoje é um dia especial para nós, irmãos, porque enquanto uma parte do mundo aproveita em festas, né? A festa da carne, que se chama o carnaval, que é uma perdição, né? Da família, dos vícios, da bebida, e o mundo, aliás, a nossa nação, né? Ela dá toda a prioridade para o carnaval, né? E colocando em si um propósito, né? De descanso, aproveitando em si, fazendo essa festa da carne. E eu quero dizer, irmãos, que Deus fala em nossos corações para que nós possamos trazer uma mensagem diferente. Se nós não colocar hoje o arrependimento e a salvação, e nós pregar uma teologia um pouco mais leve, uma palavra mais leve, a nossa fé também ela vai se enfraquecendo diante da palavra de Deus. Nós vamos entendendo a Bíblia diferentemente. Por isso acompanhe. Capítulo 17, versículo 20. Indagando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perderá, aliás, quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, essa a salvará. Digo a vocês que naquele dia, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Diga graças a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos, podeis assentar. Olha, meus queridos irmãos, olha, a palavra de Deus, ela fala forte em nossos corações. Tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra de Deus,
ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela vai além das nossas extremidades. E meus irmãos, os dias em que nós vivemos, a palavra de Deus, ela está sendo proclamada. Ela está sendo proclamada, ela está sendo falada. Agora eu não sei qual é a tua posição. Qual é o momento que você vive com Deus, com Jesus. Mais uma coisa eu digo: vigiai, vigiai, sem cessar. Orai sem cessar. Porque o Filho do Homem, ele vai chegar num dia calmo. Não será num dia de caos, meus queridos irmãos. Por isso, vivemos em uma geração da distração. Nunca foi tão fácil se entreter. Nunca foi tão fácil se entreter, meus queridos irmãos. Nunca foi tão difícil se concentrar em Deus. É os dias que nós vivemos. Os dias que o Filho do Homem voltará. As pessoas acordam e a primeira coisa que elas fazem é olhar o celular. É automático, meus irmãos. É automático. Muitas vezes dormem rolando a tela do celular e olhando o celular, olhando coisas que contaminam o coração, coisas que distorcem o coração e assim vão indo, meus irmãos, enquanto o celular ali naquele momento é prioridade e a palavra de Deus, ela fica desconectada de nós. Meus queridos irmãos, nós precisamos viver espiritualmente conectados com a palavra de Deus. Sempre que nós pudermos, em qualquer momento, em qualquer parte, em qualquer área, onde nós estivermos, nós precisamos estar vigiando e orando. Olha, meus queridos irmãos, quantas pessoas planejam viagens, planejam o futuro, planejam o seguro do carro, investem na aposentadoria. Há tanta preocupação nesse mundo, né? De investir aqui, de se preocupar lá com os bens materiais, mas a palavra de Deus que nós precisamos, a Bíblia que precisa estar dentro de nós, é uma das coisas que não é prioridade, e inclusive para os crentes também. Né? Tem muitos crentes que chegarão lá na eternidade e Deus vai dizer: eu não os conheço, eu não os conheço. Né? Qual é a obra que tu fez lá na terra? Né? Então, os livros da vida, eles vão se abrir para que nós seremos julgados diante de Deus. É por isso que tudo o que nós fizermos aqui, Deus está de olho. Deus está presente. O Espírito Santo está aqui. Então, tudo está conectado. Tudo está conectado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós achamos que podemos fazer bem o que nós entendemos, escondidamente, mas Deus está. O reino de Deus está entre vós. Deus deixa claro para cada filho seu que anda sobre essa terra. E por isso lá em Lucas 17, Jesus fala sobre o reino presente. E termina falando sobre de repente. Veja bem, que nós podemos ligar, que Jesus fala sobre o reino presente e termina dizendo de repente. O que mais assusta hoje para você e para todos nós? O juízo não virá, como falei, não virá em meio ao caos. Ele virá num meio normal. Para muitos, lá no outro lado do mundo será dia. No outro lado do mundo será meia-noite, será escuro. E assim sucessivamente, nem tudo será na noite. Umas partes serão de dia. Por isso, Jesus nos deixa claro para nós ficarmos atentos sobre o que virá. E nós não podemos colocar à frente o nosso ego, que eu sempre tenho falado que o ego estraga muita coisa numa pessoa.
Porque se ela não tem maturidade espiritual e se ela não tem a palavra de Deus dentro dela, ela vai pelo ego, vai pela razão e vai pela emoção e toma atitudes por essas duas palavras, que é aquilo que o diabo quer. O inimigo quer é destruição. Ele quer imigrar, ele quer devorar, ele quer destruir. Porque ele já sabe que ele já está condenado. Mas ele quer tirar você junto para o fogo do inferno também. Por isso nós sabemos e entendemos que a morte, ela, até que ela chegue, né, nós temos a chance de nos edificar e nos purificar do pecado através do Espírito Santo de Deus. Mas sabemos que assim que saímos daqui somos selados já para o caminho da eternidade ou para o caminho do inferno. Depois vem a condenação lá no final, os ímpios acordarão com um corpo demonificado, defeituoso, e será um corpo também indestrutível no fogo do inferno. Passará eternamente lá junto com o inimigo, né? Junto com o inimigo. Mas que ele seja repreendido em nome de Jesus, que em nossas vidas ele não possa nos colocar pensamentos de dúvida, de destruição em nossos caminhos. Olha, meus irmãos, o reino de Deus está entre vós. Era o que os fariseus faziam, questionavam naquele momento Jesus. Queriam ver sinais visíveis para comprovar que aquilo seria verdadeiro, sabendo que a seita dos fariseus, ela era religiosa, mas não era especialmente em doação 100% para Deus. Eles não estavam doados, entregues para Deus. Eles queriam viver aquela tradição e a gente sabe disso. Por isso o reino de Deus, ele não é cenário, ele é autoridade, ele é justo. Então Deus vai chegar da forma dele justa. Não importa, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu fui uma pessoa boa, eu não roubei, eu não matei. Mas para Deus a obra de Deus tem que ser feita. A obra de Deus muitas vezes está dentro de você. É ali que você precisa ser lapidado e você não, muitas coisas pelas suas razões, pelo seu egoísmo, você não quer se entregar para Deus, não quer aceitar que Deus colocou sobre a palavra de Deus, aqui sobre a Bíblia. Por isso não tem a purificação do pecado. E para Deus não existe meio termo, ou é sim ou é não. A justiça de Deus, ela é clara para os homens. Agora, a do homem, a justiça do homem aqui, sim, ela é falha. E cada vez mais falha, mais está corrompida diante de Deus. Olha, a inversão de valores, ela está presente em nosso meio. Pois é que antes nossos pais pregavam a verdade, falavam a verdade, eram pecadores também, mas tinham temor a Deus. Reconheciam que a palavra de Deus, ela salvaria, ela purificaria dos pecados. Viviam um pouco a religiosidade porque não conheciam direito a palavra de Deus. Mas hoje nós, essa geração que está aqui, tem todas as ferramentas para saber e conhecer Deus verdadeiramente. Saber ter maturidade na palavra de Deus. Olha, meus irmãos, é como uma internet de Wi-Fi. Vocês não veem. Vocês veem? Ninguém vê. Mas se ela não funciona rapidamente, você já tem um temperamento, de nervosismo. Ah, meu Deus, não está funcionando a internet. Então é só desconectar e parar de funcionar que você já vai ver. E o reino de Deus, ele é invisível aos olhos nossos naturais. Naturais porque nós somos pecadores. Naturais. Porque nós somos pecadores, nós somos um homem, corpo natural, mas que mora, claro que é templo do Espírito Santo, mas nós moramos, nós estamos sobre a terra, sobre o pecado. Nós não somos perfeitos, nós tentamos chegar mais perto da palavra de Deus, mais perto de Jesus, para nos reconciliarmos e pedirmos perdão dos nossos pecados. E o reino de Deus, então, é invisível aos nossos olhos naturais, mas ele é totalmente perceptível
sobre nós. Você percebe que a palavra e o Espírito Santo de Deus está aqui para a tua vida ser transformada. Então nós sentimos, é perceptível, não vemos com os nossos olhos naturais, porque o nosso corpo, ele é pecador. A nossa carne, ela é pecadora. Nós não temos um corpo glorificado ainda, meus irmãos. Mas se nós vencermos como Jesus venceu, teremos um corpo glorificado, incorruptível, eternamente. Viveremos com Deus. Nós vamos ter a chance de ver Jesus fisicamente, a Bíblia fala, fisicamente em nossa frente, para nos adorarmos e louvarmos o nome dele. Glórias a Deus, aleluias. Olha, meus queridos irmãos, quando Cristo está presente sobre sua vida, você é uma pessoa diferente. Se Cristo governa a sua vida, sua fala é diferente, suas atitudes são diferentes, suas prioridades são diferentes, elas têm reflexo de Jesus, seus valores, elas mudam, seus valores mudam, o seu jeito de ser muda. Então isso nós precisamos olhar para essas coisas quando uma pessoa está com Deus, porque também é um sinal para nós, que muitas vezes erramos e que não queremos nos entregar, porque não confiamos. Não confiamos. Ah, mas eu confio. Não confiamos. Então essa é a prioridade que Deus quer de nós sobre esta terra, enquanto nós estamos fisicamente com o corpo, mesmo com a alma, o corpo, alma e espírito sobre esta terra. O problema é que muitos querem a bênção, mas todo mundo quer as bênçãos. Muitos vêm à igreja pegar as bênçãos, porque quer uma resposta urgente, mas Deus faz no tempo dele, conforme a palavra dele que está sobre a Bíblia. Mas muitos também não querem a autoridade do Pai. Ah, mas não querem. Mas é difícil, tem que renunciar isso, tem que renunciar aquilo, As pessoas não querem deixar o mundo, meus irmãos. Se você sair por aquela porta, você ir qualquer casa aqui agora e dizer: olha, meu irmão, renuncia às coisas do mundo e se entrega para Jesus. Mas é difícil, Por isso que eu digo, meus irmãos, para seguir Jesus Cristo, tem que ter muito esforço, muita coragem, muita renúncia. Tem que ter renúncia, meus irmãos. Se não há renúncia no nosso corpo, se não há renúncia nas coisas do mundo, nós não vamos alcançar a salvação. Deus é justo. Não há meio termo. A palavra de Deus fala: o reino está entre nós. O reino de Deus está entre nós aqui. A igreja está aqui, vivificada. Por isso, ou Cristo governa tudo na tua vida, ou não governa nada. A palavra de Deus é assim, meus irmãos. Não tem muito o que nós falar. A palavra de Deus, ela é enfática, ela é justiça. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é penetrante, é mais penetrante do que espada de 2 gumes. É isso que nós precisamos entender. E Jesus diz que a sua volta será como um relâmpago. Está lá no versículo 22 e 25. Agora eu te pergunto: um relâmpago avisa? Um relâmpago manda uma notificação? Um relâmpago que vem dos céus avisa a hora que vai chegar? Não agenda horário. Vem de repente. E assim será a volta de Jesus. Será de repente. É simplesmente o que acontece, meus irmãos. No dia de chuva nós temos claramente como é um relâmpago. E assim é a volta de Jesus. Estais preparados. Vigiai, orai sem cessar. Glorificar o nome do Senhor. Pedir perdão. Pedir perdão. Ai daqueles que não pedem perdão para Jesus. É a mesma coisa. Vou pegar um exemplo. Uma pessoa sai de casa normalmente, meus irmãos? E daí lá manda uma mensagem que está chegando. E nunca chegou.
no meio do caminho, aconteceu algo triste e nunca chegou. Quantas pessoas já aconteceu dessa forma? Já estamos chegando a mais um pouco, mais uma hora, e nunca mais chegar no destino que era para chegar. A vida pode mudar em segundos, meus irmãos. A vida pode mudar em segundos, e assim será a volta de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ela não será secreta, ela não será lenta. Ela será visível, será repentina e ela será inquestionável. Por isso, meus queridos irmãos, quem vive adiando a decisão, vamos deixar para hoje, vamos deixar para amanhã, vive adiando a decisão espiritual e estará apostando num tempo que depois, mais tarde, nós vamos fazer algo diferente, nós vamos ir à igreja e sempre vai deixando para depois. Sempre as coisas de Deus já é a segunda prioridade. Primeiro é os compromissos que nós temos em casa. Por isso, eu te pergunto se de repente você não terá mais tempo depois. Como é que vai ficar a tua salvação? Por isso, eu vou mais à frente. Nós hoje estamos aqui com o Noé fisicamente. O nono. Naquele tempo, meu irmão Noé, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, construíam. Era uma vida normal. Assim diz a Bíblia. E até que veio o dilúvio. Até caiu fogo do céu. Meus irmãos, aquele tempo, no tempo de Noé, a chuva ela era uma maceração. Ela começava no anoitecer, ela ia até na madrugada. Era tipo um orvalho que caía sobre a terra. Ela não era uma chuva como nós estamos vendo aqui, grossa, né? Que caía torrencial, que caía sobre a terra. Ela era uma chuva, uma maceração. Então, quando Noé estava fazendo a arca, as pessoas zombavam, davam risada, chamavam de louco. Né? Eu disse, que é isso, Noé? Como que vai, se tu estás fazendo uma arca, se não tem chuva dessa forma para a arca se mover? Mas Deus já tinha avisado Noé. E ainda, meus irmãos, quando começou a chover os 40 dias, 40 noites, as pessoas batiam na arca para entrar, para pedir o abrigo, para se salvar. Mas Noé deixou a arca aberta e ninguém quis entrar. E mesmo quem fechou a porta foi Deus no final. Então veja bem, meus irmãos, imagine quando você está num shopping lotado, de pessoas comprando, crianças correndo no interior do prédio, casais tirando fotos, promoções que você está vendo ali anunciadas, e de repente acontece um alerta de evacuação. Você parou para pensar o caos? E aquele ambiente muda em segundos. E o clima muda e as suas prioridades mudam também naquele momento. Não muda? E hoje, meu querido irmão, nesses dias em que nós vivemos, neste momento, o pecado ele é normalizado. O pecado é quase que uma coisa normal já sobre a terra, né? A santidade tua, muitas vezes, ela ainda é ridicularizada, é zombada. Tu vai lá naqueles crentes que aonde só pensam em dinheiro, em se dar bem com as suas coisas, meus irmãos. É assim que o povo pensa. O evangelho, o de hoje, ele é relativizado também. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que o juízo continua real. O juízo continua real. Nem todos vão morar com Deus. Mas Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu a chance, a oportunidade de você estar nessa luz. Mas Deus quer ter um relacionamento com você.
de amor, de verdade, de perdão. Deus quer se fazer presente na sua vida, na sua família. Deus quer restaurar. Deus tem um amor imensurável por você. Deus quer que você se fortifique na fé, seja restaurado na fé. E a fé sem obra é morta, meus irmãos. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então você precisa se fortificar. Agora, meus irmãos, eles estavam ocupados demais para perceber que estavam perdidos. Muitas vezes nós se ocupamos demais nas coisas, nos bens materiais, e a prioridade, esquecemos que Deus, esquecemos que o mover nosso aqui na terra é por Deus. Mas Deus não interfere naquilo que você muitas vezes não tem temor e não tem conhecimento da palavra, e você acaba fazendo errado, mas a tua consciência muitas vezes ela te acusa, ela pesa, é sinal que Deus está, através do Espírito Santo, está falando contigo. Então nós precisamos lembrar dessas coisas. Lembrai-vos da mulher de Ló, diz Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló, lá diz no versículo 31, 32. Ela saiu da cidade, meus irmãos, pois o anjo foi lá tirar Ló do meio daquela prostituição carnal. Os anjos ficaram pousando lá na casa de Ló, e tiraram Ló de lá. Mas quando eles saíram de lá, correndo, a mulher de Ló olhou para trás. Ou seja, ela não esqueceu do passado. Ela não esqueceu do passado. E a Bíblia diz, né, que ela virou uma estátua de sal. Então, meus irmãos, tem coisas que nós hoje estamos aqui adorando e louvando e ouvindo a palavra de Deus, mas tem coisas que ainda nós lembramos, mastigamos no passado. O perdão não está existindo entre nós, né? Ou falo geral, não está existindo, porque quando nós mastigamos o nosso passado, é que nós não ainda se entregamos para o perdão de Deus. Ainda mastigamos, ainda aquela ferida ainda tem a cicatriz, ela não está sarada, mas no perdão de Jesus Cristo, nem a cicatriz tem que estar mais ali. Você tem que amar aquela pessoa, orar por ela, né? Abençoar ela. É difícil, por isso que eu digo, seguir Jesus é difícil, exige esforço, exige muita vontade, porque nós temos altos e baixos em nossas vidas. Às vezes há um desânimo, mas Deus está presente dentro de nós, está ao nosso lado o Espírito Santo para nos dar discernimento e sabedoria. É como muitas vezes nós vemos aí as pessoas com relacionamento tóxico, e elas continuam, mesmo assim, elas se separando do problema, elas continuam ainda olhando nas redes sociais. Então, meus irmãos, saiu fisicamente, mas emocionalmente ela continua presa ao pecado, ao passado. Saiu do mundo, mas ainda o mundo continua dentro do seu interior. Meus irmãos, indo um pouquinho mais à frente aqui, para nós já acabarmos, para não se alongarmos muito, que também nós temos tudo tem um limite, né? Então, mas a palavra de Deus, para quem está aqui exercitando, é muito mais fácil, a gente não vê o tempo passar. Quem vive olhando para trás, meus irmãos, não consegue avançar no reino de Deus, não consegue avançar na vida, não consegue prosperar, tanto na parte espiritual como na parte material. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos deleitar na presença de Deus. Nós precisamos, em alta voz, publicamente repreender aqueles pensamentos que estão nos aprisionando dentro da nossa alma. Deus nos dá todas
todos os conceitos, todas as ferramentas para que nós possamos vencer esse mal que muitas vezes nos toma em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. Por isso nós somos 100% espiritual e 100% corpo. Então o corpo, sempre digo, volta para a terra, porque da terra ele veio, e esse corpo que nós temos aqui, ele é um corpo corruptível. Por isso Deus nos dará um corpo incorruptível para a glória do Senhor. Por isso nós, indo para o final, 34 e 36, dois no mesmo lugar, um sobe e o outro fica. Meus irmãos, veja bem como a palavra de Deus, ela é forte. Você já pensou quando Jesus chegar? Imagine duas pessoas sentadas no banco da igreja, uma está adorando e a outra apenas assistindo. Olhando daqui, eu vejo externamente iguais, mas eu não sei o que um está pensando, o que o outro está pensando. Um pode estar adorando, pode estar focado na palavra de Deus, mas o outro pode estar pensando longe daqui. É assim que a palavra de Deus diz. Interiormente, eles estão diferentes. É o que a palavra de Deus nos diz. No dia da volta, não será sobre a posição do banco, será sobre a posição do seu coração. É dessa forma que Jesus chegará também. Ou seja, a proximidade não é a salvação, é a decisão que vai falar mais alto na justiça de Deus. Por isso, Jesus fala de algo inevitável, o juízo encontra o despreparo. Estamos lá no versículo 37. Agora eu quero fazer só uma ilustração para vocês, meu irmão. Você pode ignorar uma conta de energia, mas o dia do corte chega. Você pode ignorar uma notificação, mas o prazo vai vencer. Você pode ignorar Deus, mas a eternidade vai chegar. Pode ter certeza. Essas palavras, elas são reais. Meus irmãos, para nós concluirmos, e nós estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé. A normalidade aparente, a espiritualidade superficial, liviana, as distrações constantes, mas existe um de repente, que eu falei lá no começo, o preparado por Deus. E a pergunta não é se Jesus voltará. A pergunta é, se ele voltar hoje, você está pronto? Essa é a pergunta, meus irmãos. Qual é a tua posição? Qual é o teu momento com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Tem razões que devem estar te atrapalhando? Tem algumas coisas do homem aqui da terra que pode estar nos atrapalhando? Qual é a tua posição com Deus, com Jesus, que é teu Salvador e que virá? E hoje eu quero falar com quem sente que está vivendo distraído, ou que se esfriou espiritualmente, perdeu o temor, está dividido, e que Deus possa falar no seu coração, que muitas vezes vive entre Deus e o mundo. Não espere, meu irmão e minha irmã, um relâmpago para decidir. Não espere. Hoje é dia de alinhamento, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de nós nos voltarmos por inteiro para Jesus. Feche seus olhos por um momento, pergunte a si mesmo,
Se fosse hoje, eu subiria. Se fosse hoje, eu subiria, meu irmão. Se o Espírito Santo está falando com você, não endureça o seu coração. Nesta manhã, nós queremos entregar esta palavra, Senhor, na tua presença, através do Espírito Santo, que nos fala fortemente em nossos corações, para que nós possamos estar restaurados na tua presença, através do Espírito Santo. Senhor, eu não quero viver distraído. Eu não quero olhar para trás. O Senhor é que governa meu coração completamente. Prepara-me o teu reino. Eu escolho estar pronto. Senhor, nós estamos aqui e queremos estar reconciliados na tua presença. Queremos olhar para os nossos propósitos, nossos objetivos que nós temos contigo, Senhor. Queremos que o Senhor nos transforme cada vez mais como filhos amados na tua presença. Por isso nós colocamos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra, ela tem que ser ministrada. Nós precisamos ouvir a palavra de arrependimento e salvação. Nós precisamos cada vez mais